Deus, glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que assistirem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se passasse, se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada será do que a estrela dos mares. Por isso é que minhas palavras têm sido inconsideradas. Versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra a mim. Capítulo 6 do livro de Jó, versículo 5. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pranto? Versículo 6. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Versículo 10 do capítulo 6 do livro de Jó. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere, ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Porventura minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia-o comigo mostrar compaixão ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso? Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, e como o torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem-se, e aquietando desaparece do meu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem o vácuo e perecem. Os caminhantes de Temar os veem, os passageiros de Sebá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e chegado ali, se confundem. Agora sois semelhante a eles, viste o terror e temiste. Disse-vos eu: dai-me, ou oferecei-me da vossa fazenda prestes, ou livrai-me das mãos dos opressores, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensina-me o que eu me
calarei, e dai-me a entender o que eu errei, em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que ao que censura a vossa arguição, porventura buscarei as palavras para me responderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento, mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulai com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vedes se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Meus irmãos, vejam um homem aflito, provocado por seu amigo Eliafaz, sendo acusado de pecador, sugerido que o sofrimento que ele passava era por conta dos seus pecados. E ali está ele, se justificando perante os amigos. Irmãos, quantas vezes vemos o sofrimento do nosso próximo e nos calamos por respeito, por temor, quando devemos orar, buscar a Deus, clamar pela vida dos nossos irmãos. Aqui está um exemplo clássico de amigos que verdadeiramente se condoíam, sofriam com o seu próximo, com o seu amigo. Mas ao se calarem por 7 dias e 7 noites, abriram uma janela para que Satanás usasse a boca deles quando eles falassem para acusar o amigo. Não é isso que hoje acontece com as nossas pregações? Muitas vezes nos inflamamos para repreender o nosso irmão na igreja porque peca, porque se enfraquece na fé, porque abandona a igreja. Mas enquanto ele está ali, sofrendo ao nosso lado, buscando força para permanecer na igreja, muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa pregação, com a nossa obra perante Deus, com o nosso dever na obra, que é justo. Mas mais justo, irmãos, é nos preocuparmos com quem está à nossa volta, na igreja, em volta dela, na rua, na vizinhança, na comunidade. Porque isso também é a obra de Deus, isso verdadeiramente é a obra de Deus. A igreja é apenas um templo de pedra que nos reunimos, que nos congregamos para reverenciar a palavra de Deus, para glorificar o nome de Deus, para reconhecer a misericórdia de Deus na nossa vida. O templo de pedra que nós nos reunimos não é a igreja são as almas que congregam, que confiam na palavra que pregamos, que confiam na Bíblia, nas revelações que levamos. Por isso, irmãos, precisamos ser prudentes ao dirigir a palavra aos nossos irmãos, porque são almas com livre-arbítrio, com sentimento, criadas por Deus, igual a nós, que estão trilhando o caminho do aprendizado, almas que estão na jornada da evolução. E nós, como líderes evangélicos, somos seus tutores, seus orientadores. Mas não passamos de irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Todos estamos na presença de Deus para dar testemunho da glória de Deus, para dar testemunho da palavra de Deus, para testemunhar a misericórdia, a graça e a benevolência de Deus e o reino de Deus. Essa é a palavra, o leite puro, a palavra verdadeira, não falsificada.
A maior glória que damos a Deus é quando nos preocupamos com os nossos irmãos, pecadores ou não, errantes ou não. Não cabe a mim te julgar. E às vezes eu faço, porque sou pecador, porque me inflamo, porque caio no pecado. Porque, irmão, baixo a minha vibração, deixo de vibrar com o Espírito Santo, mesmo ele habitando dentro de mim. Acontece comigo e com você. Por isso, meus irmãos, nesses dias finais, se faz necessário que nós olhamos para dentro da nossa alma e revisamos o nosso ser, para verdadeiramente nos preocuparmos com o nosso próximo, porque aí agrada a Deus, porque Deus vai olhar para nós e ver que verdadeiramente, irmãos, estamos nos preocupando com a obra de Deus. A obra de Deus não é só o Evangelho. O Evangelho é um instrumento da obra de Deus. A palavra da Bíblia é um instrumento da obra de Deus. A obra de Deus é o seu próximo. É o pequenino que está na igreja, o que não tem entendimento. O que muitas vezes Deus leva em meio a aflições para se fortalecer. E cabe a mim e a você levar uma palavra de conforto, uma palavra doce como mel na boca. Porque aí as revelações se fazem necessário no espírito, na alma dele. E quando agimos assim, irmãos, estamos agradando a Deus. Aí quando orar a Deus, vai se agradar da minha oração. Você, meu irmão, quando se preocupa com o seu irmão, com o frio que ele passa, com a fome que ele passa, você verdadeiramente está fazendo a obra de Deus, está glorificando o nome de Deus, está fazendo jus à missão que Deus te confiou. É assim, meus irmãos, que precisamos agir para agradar a Deus, principalmente nesses tempos apocalípticos. Hoje precisamos ser os anjos que vão sustentar os pés fracos e as mãos trêmulas. Já somos abençoados, irmãos, porque descemos as águas e cremos em Jesus Cristo. Mas essas bênçãos, irmãos, só vai ter algum valor quando eu e você nos conscientizarmos de que o nosso papel não é repreender o nosso próximo, mas sim amarmos ele com seus defeitos, com as suas falhas. Porque através do nosso amor, do nosso exemplo de caridade, de misericórdia, é que Deus vai tocar o coração dele e mostrar que nós, ao andarmos desta forma, estamos na luz. Estamos multiplicando as bênçãos que Deus nos deu através da sua palavra, do livro sagrado, da Bíblia. E aí, então, irmãos, em meio ao Apocalipse, vamos estar salvando almas. Vamos estar impedindo que as trevas se enfureçam contra aqueles que não têm entendimento e os carregue para o seu lar, que é o abismo. No fim dos dias, irmãos, estamos acostumados a aprender. Aprendemos que a cada um será dado o vosso galardão, como Jesus diz. Porém, os anjos de Deus, que são os pregadores, que são os líderes evangélicos, os tutores de Deus, porque todos somos iguais perante a Deus. Então, todos aqui na terra somos nossos irmãos. O membro é irmão do pastor, o obreiro, o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista, todos são os irmãos do pastor. Quando o pastor se coloca como irmão, ele não está se diminuindo, ele está fazendo justiça, respeitando a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, eu e você vamos perceber, porque o Espírito que habita em nós vai despertar e nos mostrar que é no meio do Apocalipse que Deus mais precisa de mim e de você. Porque as escolhas já foram feitas, mas o arrependimento é até a última hora. Enquanto houver vida, há arrependimento. O primeiro anjo foi esse vírus. E quanto mais nos enfurecermos contra os irmãos, irmãos, eu prego a palavra, eu exorto, eu repreendo a igreja. Não cabe a mim você repreender a igreja.
cabe a mim e você emanar amor. E quando você abraçar o seu irmão, não seja para provar a fé, mas por amor verdadeiro. Aí o vírus não vai nem pegar você nem ele. Esse vírus que está aí, que é o primeiro ceifador, de qual se refere a Bíblia. São 7 ceifadores, né? 7 selos foram abertos. O 7º selo já foi aberto. Esse ceifador, ele vai ficar pior de acordo com os nossos pensamentos. É o que pensamos, é o que falamos, é como agimos que dá força para esse vírus. Se agirmos com pensamento de julgamento, mesmo apoiado na palavra de Deus, irmão, eu não estou pregando, é a palavra que diz. Não, irmãos, a palavra não julga ninguém. Jesus não julga ninguém, a palavra veio dele. A palavra julga, a palavra que Jesus pregou. Mas Jesus não julga para ser correta. E muito menos Deus. São os nossos atos, as nossas obras, essas nos julgam. Quando eu e você deixamos esse mundo, essa matéria, partimos para o mundo espiritual, lá é a pátria da verdade. Lá não há um Deus te julgando, e nem Cristo, nem um anjo. É a nossa consciência julgando os nossos atos. Esse é o juízo final. Por isso, irmão, a necessidade de eu e você amarmos verdadeiramente, sem juízo, sem julgo, sem dedo apontado, sem nos preocupar se vamos falar bonito ou errado, bonito ou certo, ou feio. Preocupar em falar certo é necessário, não errado. Mas mesmo assim, se falarmos errado, precisamos confiar em Deus. E quando pregarmos, irmãos, precisamos confiar que a pregação vem de Deus. Se falarmos de coração, sem nos preocuparmos em estar ilustrando palavra, pulando, gritando na igreja para demonstrar pentecotismo, o Pentecoste, irmãos, Jesus nunca ficou gritando glórias, glórias, glórias. Quando o pregador, irmãos, exige glória, ele não está exigindo glória para Deus, ele está exigindo para ele. Quando o pregador se preocupa em exigir que a igreja glorifique, é porque ele não confia na palavra que está pregando. Porque já somos uma nação acostumada a dar glória a Deus. Então, se estamos pregando a palavra genuína, a palavra, o leite puro, o leite não falsificado, a palavra não falsificada, a própria palavra se encarrega de tocar o nosso espírito e a nossa alma. E o glórias a Deus sai naturalmente. E se você está pregando, eu e você estamos pregando na igreja e não sai glória, olhai para as almas. Os olhos de cada alma que ali está é a janela da sua alma. Quando você olha no olho de uma pessoa, você está olhando para a alma dele. Você vai ver que a igreja está calada, atenta, sem dar glória. Porque está comendo a palavra que você está pregando, está preocupado. Quando todos começam a dar glória, parece, aparentemente, nós estamos glorificando a Deus e estamos fazendo o correto. A barbúrdia e o barulho excessivo distrai as mentes. E muitas vezes a tua pregação só passa de uma festa, um show evangélico. As almas não comem a palavra, porque não estão atentas, estão distraídas, dando glória pensando que estão dando glória a Deus. Aquele monte de barulho. Mas quando a glória é verdadeira, é o resultado, irmão, do consumo da palavra. Porque toda a igreja comeu a palavra, então a glória sai naturalmente. Aí se derrama o Espírito Santo. Aí o falar de língua é natural. Precisamos, irmãos, urgentemente atentar para estas coisas. Porque aí vamos perceber que estamos fazendo a vontade de Deus. Não nos preocupar se alguém está dando glória ou não. Você precisa, eu e você precisamos exortar a igreja a glorificar a Deus quando estamos pregando e os membros, a igreja, o corpo está ali conversando, distraído. Aí, ao invés de eu e você estar repreendendo por aquela causa, que sabemos que é o inimigo que já está tentando a igreja, aí sim, vamos dar glória a Deus, irmãos. É uma forma de você chamar a atenção, exortar a igreja para glorificar a Deus. E se há 1 ou 2 ou 3 que continua se distraído,
Não custa sair de lá do palco, abandonar o púlpito e ir pregando até aquele irmão, conversar com amor, mas na pregação, sem chamar a atenção dele. Dar exemplo da Bíblia, chamar a atenção dele com carinho, saudar ele com a paz de Deus, dar um abraço nele, e ele vai se sentir tocado e vai ouvir, e vai voltar a atenção para o culto, porque o diabo não suporta carinho, o diabo não suporta amor, ele é o pai da mentira, ele veio para matar e destruir. Por isso, quando você abraça alguém que está sendo tocado pelo Satanás, o Satanás se retira. Ele odeia amor, ele odeia carinho, ele odeia misericórdia. Nesses tempos apocalípticos, irmãos, é assim que precisamos agir. Então vamos estar mantendo as almas na presença de Deus. Outra coisa, irmãos, você precisa se preparar. Nós estamos preparando desde que o Evangelho está na terra. Agora nós precisamos reconhecer a forma de andar nos caminhos da proteção divina, porque eras apocalípticas. É o fim dos tempos. Não se engane. A 7ª trombeta foi tocada. E eu passei por todas as provas do 7 selos. Eu sei o que estou falando. Porque não é possível, irmão. Não há possibilidade de negar aquilo que você viveu. Quando você vive, é diferente. Quando você tem inspiração e você está no Espírito Santo, você recebe a inspiração divina e sabe que está no Espírito Santo. Quando te conta uma história, você confia no contador de história. Mas quando você vive uma história, é impossível negar essa história. Este vírus que está aí é o primeiro ceifador. É o primeiro anjo da morte. Mas não nos dá autoridade para abandonar os nossos irmãos. Não. Precisamos usar máscara, porque há os pequeninos. Estão todos vivos ali. As trevas estão enfurecidas. Estão sendo expulsas da terra. O demônio está sendo expulso da terra. Todos os seus anjos, as suas hostes. E ele fará de tudo para tirar eu e você da presença de Deus. Baixar a nossa sintonia. Fazer com que eu blasfeme, você blasfeme, com que eu e você fique nervoso, com que nós acusamos, com que nós percamos o nosso equilíbrio emocional. É na emoção que o diabo age. E aí, irmão, lembra que eu falei que o diabo também é crente? E ele crê que vai levar a minha alma e a tua para morar com ele no inferno? É agora que ele está agindo. E eu e você, pregador, precisamos ter discernimento para orientar as ovelhas de Cristo, porque não é minha nem tua, irmão. Lembra que Jesus falou: Pai, cuida das ovelhas, porque já não estou no mundo. E todos os que o Senhor confiasse a mim, eu cuidei com carinho. Nenhuma se perdeu, mas tão somente o filho da perdição, que para isto veio. Ali, meus irmãos, pregadores e todos que ouvirem esse vídeo, Jesus estava reconhecendo que as ovelhas não eram dele, não são deles, mas sim do Pai. E Deus confiou a ele. E ao fazer isso, sim, agora, quando ele ascende aos céus, Deus entrega o mundo nas mãos dele, todas as ovelhas, porque ele foi humilde. Ele não quis ser pastor, ele quis ser servo fiel, discípulo de Deus. E agora importa que eu e você sejamos discípulos de Jesus para darmos esse testemunho. Por isso, meus irmãos, neste momento eu oro em favor de cada alma que acessar este vídeo, dos 154 inscritos, porque já teve mais um irmão que escreveu. E eu glorifico a Deus pela vida dele e de todos vocês que continuam firmes buscando a palavra de Deus. Porque ela não está só no meu canal. Há muitos canais que falam a verdade. Há muitos canais que se preocupam com as almas. E são esses irmãos que estão fazendo a obra de Deus. Tira da tua mente esse desejo de repreender as almas. Porque quanto mais você estiver focado em repreender, mais, irmãos, o diabo vai mostrar defeito. Mais, irmãos, o diabo vai te mostrar as falhas dos irmãos, para que você continue repreendendo, acusando. A repreensão é a forma de acusação. Deus pode repreender, porque Deus não é pecador. Deus é santo e santíssimo.
Jesus Cristo pode repreender. E você vai ver que ele só repreendeu os fariseus, que tinham a obrigação de conduzir as almas, mas ao invés disso, apregoava a lei de Moisés e os mandamentos de Deus para os outros. Mas era eles que acusavam, como aquela mulher pecadora, tentando a Jesus. É assim, meus irmãos, querendo que Jesus apedrejasse ela, acusasse ele falou que ele não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Prudência, irmãos. Um momento que o inimigo tentou usar Jesus e as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para fazer Jesus pecar. Mas Jesus estava sintonizado com Deus, sintonia alta, no Altíssimo. Não baixou a sua sintonia. Não desceu ao nível dos homens para tentar provar que ele é o Filho de Deus. Você, pastor, não precisa provar que é o anjo. Você já é o anjo da igreja. Precisa ser prudente e emanar amor. É você que precisa derramar primeiro o amor, como Jesus foi. Se sacrificar pelas ovelhas, sofrer pelas ovelhas. Agora, por exemplo, o terremoto está assolando o mundo. Eu e você precisamos orar por esses irmãos, para que as bênçãos que estão sobre nós alcancem aqueles que ficaram e estão sofrendo por perder os seus entes queridos. E agora eu convoco todos aqueles irmãos que acessaram esse vídeo a estar orando. Papai querido, eu oro em favor de todas as almas que perderam entes queridos nos terremotos, Pai. No Oriente Médio, na Turquia e onde qualquer parte desse mundo, pelo vírus. Esses que ficaram estão sofrendo pela morte dos seus entes queridos, pela perda dos seus entes queridos. Conforta eles, Pai. Leva o teu conforto espiritual, para que eles possam superar esta prova, Senhor, e caminhar firmes em meio a esse caos. E encontrar paz, e encontrar a tua luz que se radia na terra, que se emana. Porque a luz do Cristo de Deus, o teu Filho amado, se derrama desde o dia 21 de dezembro de 2021. E vai só se aumentar, para que as almas que continuam nessa terra, Senhor, possam continuar se alimentando dela, e não permita que as trevas o toquem, que as trevas confundam-os e os levem para o abismo. Eu e meus irmãos, que verdadeiramente querem te servir, queremos nos arrepender das nossas falhas. Tira de nós o espírito acusador, aquele espírito de estar olhando que olha as falhas alheias. Porque a luz, quando é acesa, Pai, brilha e clareia a estrada, o caminho. Podemos ver os abismos, os espinhos, as pedras. Mas não é para nós pegar os espinhos e lançar nos nossos irmãos, nem as pedras lançar como tropeço dos nossos irmãos, é para nos desviarmos. E aquele irmãozinho tolo, irmão, meu Pai, que não sabe se desviar dos espinhos e das pedras, nos ensina, Pai, a estender a nossa mão e guiá-los por esses caminhos, para que eles alcancem a tua luz divina e se arrependam do caminho que estão escolhendo. Até o último suspiro há arrependimento e há oportunidade de salvação. E o nosso maior prazer, Senhor, é não permitir que o inimigo leve mais almas. É não permitir, Pai, que o inimigo leve as tuas almas, os teus servos, os teus filhos, aqueles que estão pecando. Porque quando eles se arrependem, Jesus está de braços abertos, com seus santos anjos para os recebê-los. Nos ensina, Senhor, a ser prudente nesse momento, para guiar as almas, os pés fracos e as mãos trêmulas. Nos ensina, Papai querido, a te obedecer, a verdadeiramente fazer a tua obra, que é nos preocuparmos com as almas. Não precisamos trazê-las para dentro da igreja. É nós que dentro da igreja, nesse momento, podemos emanar a nossa misericórdia, a nossa preocupação, a nossa oração, as bênçãos que tu já derramaste sobre a nossa vida quando descemos as águas. Agora nós podemos, Senhor, numa só corrente, num só corpo, num só elo, num só círculo, emanar essa energia, essa força, essa bênção para o mundo inteiro e socorrer aqueles que perecem por causa do ataque das trevas. Oh Senhor, permita que nós sejamos os anjos para tirar das mãos de Satanás as almas que não têm entendimento que ele quer granjear para o seu abismo. Oh Senhor, obrigado por tocar minha alma e dos meus irmãozinhos, para guiarmos essas almas que tu confiaste nas nossas mãos através do teu Cristo amado.
Obrigado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.